Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Então, mais uma semana junto com vocês, nesses nossos estudos, nessa nossa procura de entendermos todos esses ensinamentos, não só entender é o mínimo que se pede quando a gente faz uma leitura, quando a gente lê uma história, mas isso aqui, esse nosso encontro é mais, tem que ser mais do que isso. Não é só entender, é sentir, é praticar, é trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia, já nessa encarnação. Não são ensinamentos, não são conhecimentos que nós vamos levar para o mundo espiritual para depurar. Não é isso. É agora, é já. Então nós vamos começar um estudo que vai falar de paixões. Então vamos analisar ao nosso dia a dia, o nosso comportamento, e dentro do estudo que nós vamos fazer juntos, vamos moldando, vamos vendo como nós temos que nos equilibrar. É para isso que nós estamos aqui. Efetivamente, Célia, é mudança de hábito. Não é que a gente aprendeu que 2 mais 2 é 4 e está tudo certo. Não, a gente tem que divulgar, inclusive, que 2 mais 2 é 4. Praticar esse aprendizado. Essa é a grande diferença do quando nós falamos do estudo do Espiritismo. E a gente sempre ressalta a necessidade do estudo que Kardec, em todas as suas obras, ele sempre coloca para nós. Estudar? Estudar, se aprofundar, entender. Porque se nós ficarmos, Célia, na superfície do entendimento, no fenômeno que muito nos atrai, muito nos atrai. Muitos de nós viemos para o Espiritismo pelo fenômeno, mas ele sempre nos alerta que nós temos que aprofundar o nosso conhecimento, e Kardec, principalmente, como cientista que foi e é. Nós precisamos entender, Nivaldo, que o fenômeno é o gatilho para que a gente procure. Para que a gente procure. Mas aí nós não podemos ficar nessa superfície. Não podemos. Nós temos que nos aprofundar, porque quando nós nos aprofundamos, Célia, aí sim, a gente até deixa de crer em Deus. A gente passa a saber, a ter certeza. Porque quem crer pode descrer. Mas quem sabe, esse nunca mais deixa de saber. É como quando a gente aprende a ler, né? Você já falou nisso aqui. Quando nós aprendemos a ler, aparece um panfleto à nossa frente, eu não vou ler. Não adianta, já lemos. Então, quando a gente sabe da existência desse mundo paralelo, esse mundo verdadeiro, real, da onde nós viemos e para o qual retornaremos, não tem mais como você negar isso, Célia. Não tem. Não tem mais como você deixar de... agora eu não sou mais espírita. Porque você encontra ex-espíritas. Isso. Pessoas que foram da doutrina e que agora não são mais. Porque não aprofundaram. Porque ficaram na tampa. Mas o conhecimento, a notícia, o fato está lá dentro dele. A semente foi colocada. Mais cedo ou mais tarde, porque nós podemos fazer a opção. Não, agora eu não quero. Mas mais cedo ou mais tarde, nós vamos querer. Vamos ter que querer. Porque é um funil, Célia, é um funil. Então, se eu vou ter... Um dia nós vamos ter que nos convencer. Porque um dia nós vamos perder esse corpo material,
nós vamos ter que retornar à Como já perdemos várias vezes. E aqueles mais resistentes vão perceber, vão cair em si. Puxa, caramba, eu continuo vivo. Eu perdi só a veste carnal. E como a gente encontra isso, Nivaldo, nas reuniões de harmonização, nas reuniões mediúnicas, como a gente encontra, mas como? Nunca me falaram isso. E nós estamos tendo a oportunidade, o privilégio de tomar conhecimento disso, de nos prepararmos, porque esse momento vai chegar para todos nós, a nossa passagem para a verdadeira vida. Pela porta do túmulo, todos nós vamos ter que passar. E já passamos, né, Célia? E várias vezes já passamos várias vezes. E como nós falamos aqui, graças a Deus que nós esquecemos. Porque isso nos dá a possibilidade, a oportunidade de fazermos melhor. De melhor. Né? Do que, sem deixar que a reminiscência do que nós fizemos na vida, em vidas passadas, influencie nessa de agora. Até mesmo nós podemos arriscar a dizer que essas reminiscências do passado nos machucassem agora. Agora, perfeitamente. Nós já falamos isso aqui como exemplo, né? Imagine o que eu e a Célia já fizemos no passado. Então, imagine se agora nós lembrássemos. Provavelmente não conseguiríamos estar aqui fazendo esse estudo. Provavelmente. Então, esse bendito esquecimento que Deus nos permite para que a gente possa reconstruir esses laços de afeto que temos com os nossos familiares, os nossos filhos, pai, mãe e os nossos amigos em geral. Porque o núcleo familiar, Célia, a gente sempre fala, é o mesmo. A gente vai trocando de posições. Porque a grande finalidade de nós estarmos aqui reencarnados, esse processo evolutivo, é chegarmos à essência maior, que é o amor. E nós temos essa família, esse menor núcleo. Olha a misericórdia do nosso Pai. A nossa família, o nosso núcleo familiar, o nosso núcleo consanguíneo, é o menor agrupamento que o nosso Pai nos colocou para que começássemos a exercitar, para que aprendêssemos a exercitar o respeito, a benevolência, a paciência, a obediência, porque depois esse núcleo ele vai aumentando. E nós temos a oportunidade naquele grupo familiar de ensaiarmos, aprendermos isso. E não caímos ali de paraquedas, não. Temos que aprender a nos amar, temos. E temos resgates a fazer uns com os outros. A gente precisa entender isso. Essa doutrina nos diz que nada na nossa vida acontece por acaso. Nada. A gente acha bonito dizer, não cai uma folha de uma árvore sem a concessão, sem que nosso Pai permita. Mas na hora que chega, para mim, aí eu duvido. Aí eu falo, não, mas por quê? Por quê? Não, por eu... Comigo, né? Mas nada acontece por acontecer. Tudo tem uma finalidade e a doutrina, esses ensinamentos nos diz que tudo que nos acontece é a nosso favor. É em proveito de nós mesmos. Seja o sofrimento, seja a alegria, seja o que for. Então vamos fazer a nossa prece para dar início ao nosso estudo. Agradecendo sempre, Pai,
agradecendo sempre pelo dom da vida, por mais essa oportunidade de aqui estarmos reencarnados. Te pedindo, Pai, que a Tua luz nos guie, nos oriente. Mestre Jesus, nos dê a mão e nos conduza por esse caminho de volta ao nosso Pai. Que possamos, Mestre, ter essa segurança, que possamos, Mestre, ter esse andar, esses passos firmes e decididos em direção a esse Pai tão amoroso. Sabemos que contigo, Mestre, tudo é possível. Conseguiremos sempre. Por isso te pedimos e queremos ser, acima de tudo, merecedores de rogar e receber toda essa graça. Te agradecemos e te pedimos que a tua harmonia, a tua serenidade, o teu equilíbrio esteja sempre presente em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. E como sempre colocamos uma mensagem para que a gente reflita durante a semana, a mensagem de hoje é essa, que está sendo colocada na tela para vocês. Estamos aqui para sarar e não ferir, para amar e não odiar, para criar e não destruir. Esse é o nosso propósito dessa nossa reencarnação. O nosso irmão, nosso Pai, ele fala conosco através do nosso irmão. Porque se Deus habita em cada um de nós, a hora que eu firo meu irmão, na verdade, eu estou querendo ferir a Deus. Querendo. Porque eu não vou conseguir. Então, se eu posso sarar, eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que ter essa clareza. Que se eu posso sarar, por que eu vou ferir? E aí, sarar, aí a gente vai pensar mais com a consciência, não, mais no lado prático da coisa. Mas eu não sou médico. Mas a gente pode sarar com um sorriso, a gente pode sarar com um aperto de mão, com um abraço, com um bom dia. A gente pode sarar aquele momento que o meu irmão, que o nosso irmão está vivendo. Quando eu dou a ele o meu melhor de entusiasmo, o meu melhor de sorriso, o meu melhor de pensamento, eu estou sarando ele. E isso nós podemos fazer. Com certeza. Todos nós podemos fazer. Ao emprestarmos os nossos ouvidos, Célia, para uma simples desabafo do nosso amigo, nós estamos curando, nós estamos sarando, nós estamos ajudando, estamos alargando esse ensinamento de amor que o Cristo veio nos ensinar. Então, são gestos pequenos que muitas das vezes faz toda a diferença. A gente fica imaginando sempre o maior, o mais difícil. Mas, às vezes, são com atitudes, são com palavras, são com gestos simples que a gente vai ajudar aquele irmão mais necessitado que está ali do nosso lado. E tudo o que nós temos que fazer, não é o que nós podemos ou o que está ao nosso alcance, não é isso. Nós temos e tudo nós podemos. A gente não, eu costumo dizer que a gente não sabe amar. Esse amor divino do nosso mestre Jesus, a gente não sabe ainda a dimensão desse amor. Mas a gente pode começar perdoando. Perdoa. Daqui a pouco, sem perceber, nós estamos amando.
Eu Então, gosto muito sempre vamos também, sabe, perdoar. Célia, de pensar, a gente ainda não consegue perdoar, amar, mas a gente tem que começar a respeitar. Isso aí, não, isso Isso aí é sempre. fundamental. Eu ainda não consigo amar, mas eu vou respeitar. Respeitar a opinião do outro, a vontade do outro, a decisão do outro, as escolhas do outro. Quando nós começamos a respeitar isso, a gente já está a caminho desse amor, que para nós ainda é muito difícil. Muito difícil. Nós ainda não temos, porque o nosso amor é possessivo. A gente confunde o amor com a propriedade. E quando Eu amo o que é meu, perdi, eu odeio. E o que, quando não é essa propriedade, é o nosso grupo. A gente Eu ama amo o que aquilo está mais ali. próximo. É. É o que está próximo de mim, né? Então, é o filho, é a esposa, é o pai, é a mãe, são os familiares. No máximo, os vizinhos. E aquele que está mais afastado? Nós temos que aprender a amá-lo, porque o amor tem que ser universal. É. Né? E essa é a família, família universal. O exemplo maior, né, Célia? O pai ama a todos do universo igualmente. Igualmente. E a última parte da nossa reflexão, criar e não destruir. Quantos sonhos a gente destrói? Quantos Esperanças, né? esperança. O nosso irmão almeja alguma coisa e a gente vai lá e destrói. Destrói com um simples. Acho que isso aí você não. Isso não aí, pro teu bico, não. Isso aí não vai dar certo, não. Para você, e desiste, porque você não vai ter competência para isso, não. Nós estamos A aqui gente para ainda, construir. infelizmente, ouve pessoas que falam assim, né, Célia? Então, que fique essa reflexão. Para a nossa semana. Tudo de positivo nós temos que fazer. Tudo em prol. Quando a gente. Essa mensagem de hoje, a gente pensa em sarar o meu próximo, amar o meu próximo, criar para o meu próximo. Mas, na verdade, isso tudo é para nós mesmos. A gente precisa pensar nisso, porque a natureza só nos devolve o que nós damos para ela. Perfeitamente. Vamos Célia, ficar vamos com essa voltar. mensagem. Vamos voltar, dar continuidade ao nosso estudo. Nós paramos na semana passada na questão 906. Isso. Vamos reiniciar hoje na questão 907. Estamos na lei de perfeição moral. Perfeição moral. E dentro da perfeição moral, nós já estudamos as virtudes e os vícios, que foi uma parte longa. Kardec traz muitas informações, muitas perguntas sobre esse assunto, e os Espíritos nos traz todo esse manancial de entendimento que nós precisamos sobre essas duas palavras importantes, as virtudes e os nossos vícios, né? E hoje nós vamos começar a falar sobre paixões. Paixões. E antes, evidentemente, Célia, que a gente inicia a primeira pergunta, que é de 907, paixões. O que é paixão? O que é paixão? O que é paixão? Então eu fui lá buscar, né? Paixão é um termo que designa um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, por um objeto ou por um tema. Então, paixão é esse sentimento muito forte que nós temos. Paixão também pode ser definida como uma intensa envolvimento de entusiasmo por um desejo forte por qualquer coisa. Não é assim? Então eu tenho um desejo muito forte por qualquer coisa que seja, isso é uma paixão. E aí, Nivaldo, pode ser o desejo de poder. Sim, aí nós vamos ter as paixões, né, Célia?
paixão do poder, a paixão do sucesso. Paixão e paixões difíceis também, né? Paixões que a gente vai perceber sexuais. que são paixões que vai nos levar também a situações difíceis. Mas o mais importante é a gente entender que a paixão, ela não é negativa. Ela não é. Porque a paixão me motiva. A paixão me joga para frente. Ela me entusiasma por alguma coisa. Olha só, Célia. O desvirtuamento da paixão que nós damos à paixão é que vai ser prejudicial. Porque o entusiasmo que Santos Dumont tinha pela aviação fez com que ele criasse e desenvolvesse o 14 bis. E voasse. As paixões intelectuais. Fosse o precursor da aviação. Então, veja só, como que foi motivado isso? A paixão que ele tinha. E as paixões por todas essas tecnologias que nós temos hoje, se nós pararmos para avaliar, todo o progresso da humanidade foram movidas por paixões de pessoas motivadas para o bem. Né? Então, como a paixão é importante. Ela é importante. Ela não a paixão é má. Não é. De forma alguma. Então, a primeira pergunta que Kardec faz sobre paixões, ele diz assim na questão 907. Já que o princípio das paixões está na natureza, será ela mal em si mesma? Então, a primeira pergunta, a paixão é mal? Porque a paixão está na natureza, é da nossa natureza. É da nossa natureza. E ela é mal por si mesma? E eles nos respondem, não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem. E as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É o abuso que delas se fazem que causam mal. Então a paixão é positiva, ela nos impulsiona para frente, como já havíamos falado, né, Célia? Agora, o uso inadequado dessas paixões é que vai fazer com que a gente nos leve ao mal. Como tudo que nós fazemos, o abuso que nós cometemos é que é o problema. Deus, nosso Pai, nos dá a cada um de nós o dom que nós precisamos para aqui estarmos reencarnados. E a gente abusa. Muitas das vezes desses dons, dessas possibilidades, de tudo o que nos é concedido, a gente leva ao extremo. É isso que a paixão em si, como o Nivaldo falou, a paixão de Santos Dumont, em voar como um pássaro, nos levou ao avião. Perfeito. Agora, o uso que a gente faz, que a gente fez dele, é que é o problema. Paixão, os espíritos, em algumas situações, nós vamos ver aqui, eles comparam a paixão como aquele cavalo selvagem. Em que ele tem aquele ímpeto da velocidade, mas nós temos que controlá-lo. Nós temos que domá-lo. Nós não podemos deixar que ele tome conta da situação. Nós temos que controlá-lo. Então, isso é a paixão. Essa vontade, esse envolvimento que nós temos por determinadas coisas que faz com que a gente progrida. Ou, se mal utilizada, se for uma má paixão, que a gente sucumba. Né? Mas a paixão, no seu sentido positivo, ela é positiva, é excelente para nós. Ela nos motiva. É ela que vai nos permitir a busca. Ela nos leva, muitas das vezes não, ela nos leva sempre, Célia, ao progresso.
né? É a tentativa, a busca da melhoria, essa vontade, não... Porque a gente... Qual que seria o antídoto da paixão, da boa paixão? A acomodação. Acomodação. Então eu estou acomodado, a televisão preto e branco tá bom demais, a gente já está conseguindo passar uma televisão preto e branco, vamos deixar por aí. Mas a paixão por tecnologia fez com que a gente fosse para a televisão colorida, para hoje as grandes telas, hoje a tecnologia que nós temos. Isso é motivado pelas paixões de se procurar sempre melhorar o que já está bom. Aí nós vamos para a questão 908. Como nós vimos que as paixões, elas não são mais. O abuso que nós fazemos delas é que as tornam mais. Então é tudo questão de equilíbrio, de bom senso. E esse equilíbrio, quem é que vai determinar? Somos nós. Aí na pergunta 908, Kardec questiona, né? Coloca para a espiritualidade. Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais? Kardec faz exatamente as perguntas que nós gostaríamos de fazer. Porque, Célia, veja só, vamos voltar ao que nós falamos aqui do Santos Dumont. Né? Ele tinha grande paixão por aviação e fez com que ele desenvolvesse e criasse lá o 14 bis e daí surgiu todo o processo aeronáutico. Mas e será que em determinado momento essa paixão excessiva dele poderia ser má? É isso que Kardec está perguntando. Quer saber. Então, como é que a gente vai saber o limite? Até aqui é uma paixão boa. Ultrapassou é uma paixão má. É isso que Kardec está perguntando à espiritualidade. E eles nos dizem. Aí vem o exemplo do corcel, do cavalo. Do cavalo, né? As paixões são como um corcel. Um cavalo. Né? Que só tem utilidade quando governado. E que se torna perigoso desde que passe a governar. Ou seja, aquele corcel, aquele cavalo, enquanto eu governar, enquanto nós governarmos ele é bom. Ele é útil. Você vai controlar para onde ele vai, com que velocidade, como você quer que ele vá. Agora, se nós deixarmos ele nos controlar, aí... Perdão, aí... Ele é que vai decidir para onde você vai? Aí nós vamos... Quem é que tem a razão? Quem é que tem o poder de pensar, de decidir? É ele ou somos nós? Então, ele não pode nunca... Nesse exemplo que a espiritualidade está nos dando, ele não pode nunca nos governar. E continua nossos amigos espirituais. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então, essa paixão, o limite dessa paixão, a gente pode entender de que enquanto eu governo essa paixão, ela é boa. Mas a partir do momento em que ela causa prejuízo a mim ou ao meu irmão, aí ela se torna uma má paixão. E aí nós vamos pensar na paixão que nós, muitas das vezes, temos por algo. Vamos pensar
coisa esportiva. A gente tem paixão pelo esporte. Enquanto aquilo ali, enquanto eu domino essa minha paixão, ela é boa. Eu vou tratar do meu corpo, eu vou cuidar da minha saúde. Agora, a hora que eu extrapolar isso, a hora em que eu não fizer mais nada, viver só em função disso, que eu começar a ter prejuízo para mim, ela deixa de ser. Deixou de ser boa. Deixou de ser boa. Você pegou esse exemplo aí do futebol, do esporte, né, Célia? Aí vamos do futebol, por exemplo. Paixão pelos clubes, né? É positiva? É positivo. Mas a partir do momento em que você extrapola essa paixão ao ponto de se prejudicar nas tuas atividades, né, pessoais, já começou a ser má. Porque você está se prejudicando a si. E se você prejudica um grupo... Pior ainda. Pior ainda. Então, como foi dito aqui, né, Célia? Essa paixão, ela precisa ser dominada, controlada. Porque se a gente perder a rédea, voltando aqui ao corcel, ao cavalo, ela vai nos levar aonde ela quiser. Nós perdemos o controle. E aí, Nivaldo, a gente pode, esse controle, a gente pode usar a palavra equilíbrio. Equilíbrio, perfeitamente. Como tudo em nossas vidas, tem que haver o equilíbrio. O bom senso. O bom senso. Eu vou torcer para o meu time? Vou, mas com bom senso, com equilíbrio. Eu vou praticar algum esporte, né? Com equilíbrio, com bom senso. Eu vou fazer qualquer outra coisa, sempre colocando na frente o equilíbrio e o bom senso. E essa ideia, né, Célia, essa certeza do resultado, de não estar me prejudicando nem prejudicando a terceiros. E aí, em relação a essa questão, a 908... tem uma nota de Kardec, uma nota explicativa de Kardec. As paixões são alavancas, são meios que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. É essa paixão que vai nos levar a fazer, a procurar, a nos debruçarmos, a descobrir. Perfeitamente. Então, veja como a paixão é importante, né, Célia? Porque a própria espiritualidade, ela se beneficia dessas paixões, as boas paixões, para que a gente possa evoluir. A humanidade possa evoluir. E continua Kardec. Se o homem, porém, em vez de as dirigir, deixa que elas, as paixões, o dirijam, cai o homem nos excessos. E a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Então, essa paixão, quando em excesso, quando em desequilíbrio, ainda equilibrada, ela podia produzir o bem. Em desequilíbrio, ela vai produzir o mal. E vai acabar esmagando essa pessoa. A gente poderia dar aqui uma série de exemplos, né, Célia? Desse excesso, dessa paixão, que vai trazer aí um malefício para nós, né? Poderíamos pensar na halterofilismo, por exemplo, né? A prática do esporte que hoje nas academias é muito comum.
Até um determinado ponto, eu acho que é válido, essa paixão é justificável, mas a gente sabe que em determinadas condições utiliza-se de substâncias para se aumentar demasiadamente a musculatura. E aí acaba trazendo consequências para quem faz a utilização dele, dessas substâncias, em busca dessa grande paixão. Qual a paixão? Ter aqueles músculos avantajados. Então, é um exemplo, né, da utilização, da paixão, mas que você acabou perdendo o controle, as rédeas dela, e vai se prejudicar, com certeza afetando o teu organismo por abuso de substâncias, né, que vão te trazer problemas no futuro. E continua Kardec. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Todas elas, num sentimento ou numa necessidade natural. Exatamente isso. Sentimento. Eu tenho o sentimento de ser forte, um sentimento de... Mas o outro exemplo que ele diz aqui, a necessidade natural, uma necessidade, vamos voltar aqui a Santos Dumont, de se criar o avião, do homem voar, né, que era o grande sonho dele, que no final se transformou numa necessidade, num grande feito evolutivo para a sociedade, para o mundo, né? Então, sentimento ou uma necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. Não é assim todo esse progresso que nós temos? Nós saímos de uma pandemia, por quê? Aquele debruçamento em cima daquela descoberta, aquela necessidade de se descobrir essa vacina para que nos beneficiasse, não era uma necessidade natural de todos nós? A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Então, por menor que seja o mal, é excesso. É uma paixão má. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual, a nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira busca, né? Que é essa evolução espiritual. Porque não somos daqui, né, Célia? Não somos daqui. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito. Claro. Do espírito sobre a matéria e a aproximação da perfeição. Então, desse instinto animal, esse instinto animal, ele tem que ficar cada vez mais longe de todos nós. O que tem que sobressair, o que tem que se manifestar sempre, e cada vez mais e mais e mais, é o nosso lado espiritual. As paixões têm que continuar existindo e cada vez mais fortes, mas todas elas voltadas para as boas paixões, para as descobertas, para o progresso e a evolução
da humanidade. Questão 909. O homem poderia sempre vencer seus maus pendores através dos seus esforços? Então, eu tenho uma paixão má. Eu posso vencer essa paixão má, essa vontade desenfreada que eu tenho em determinado comportamento ou determinado objeto, mas que eu percebo que não é boa? E os espíritos respondem, sim. Sim. E algumas vezes, através de pequenos esforços. É a vontade que lhes falta. Que pena! Quão poucos dentre vós esforçam-se para isto. Então eles dizem que é muito simples para nós vencermos em nós essas más paixões. E aqui a gente poderia relacionar uma série delas, né, Célia? A bebida, o fumo, o sexo, a droga e outras coisas mais que usamos em excesso e que, com um pequeno esforço, a gente poderia resolver. A pergunta... O que nos falta é somente a vontade. A gente decidir, não, eu não quero mais, eu não vou mais fazer. Essa pergunta, Nivaldo, que Kardec faz, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as mais inclinações? Quem é que pode vencer a minha má inclinação? Só você. Só eu. Só você. Só eu. Quem é que pode vencer as más inclinações de vocês? Vocês. Só vocês. Só vocês. Enquanto essa vontade de vencer essas más inclinações, ela não se manifestar, não vou vencer, eu não vou vencer, vocês não vão vencer, ninguém vai conseguir. Célia, é aquela história, né? O fumante, ele vai continuar fumante até o dia que ele decidir parar de fumar. Parar de fumar. E assim é com tudo, a bebida, o sexo, tudo. É a vontade, a vontade. A hora que ele demonstrar essa vontade, ele para, ele consegue frear todas essas más paixões. Como eles nos dizem aqui. Eu não me canso de repetir o que Leon Denis falou. A vontade é a nossa maior potência. É a maior potência que um ser humano tem. É a vontade. É você decidir. Você escolheu. Se nós quisermos, nós conseguimos tudo. Mas sem ela, enquanto ela não se manifesta, eu quero. Mas é aquele quero, né, Célia? Que a gente diz assim, da boca para fora. Mas sabe quando a gente fala assim, não, eu vou conseguir? A gente consegue. Aí não tem ninguém segura. E é o que eles nos dizem aqui, né? Em algumas vezes, através de pequenos esforços, é a vontade que nos falta. E aí ele completa o finalzinho da resposta. Que pena. Olha só. Que pena. Eles nos dizem, né? Que pena. Vocês... nós já estamos sabendo disso agora, porque a gente está lendo, está estudando aqui, né? Que a gente pode resolver essas nossas más paixões, essas nossas tendências para o mal, com uma simples vontade nossa, com uma decisão de dizer, olha, eu não quero mais. Hoje, a partir de hoje, eu não quero mais. Eles dizem, que pena que a gente não age assim. Poucos, que pena. Quão poucos entre vós fazem esse esforço. Esse movimento. Né? Agora, veja bem. Então, eu quero vencer essa minha má tendência. Nós vamos ser assessorados por quem? Nossa. Quais são os irmãos que vão estar alimentando essa minha vontade? Com certeza, Célia, toda essa egrégora do bem
vai se reunir em nossa volta para dizer, vai que eu vou te ajudar. Isso. Vai porque que eu vou te ajudar. Porque sozinho nós não Embora vamos a gente conseguir, não veja, no momento em que a gente se decide positivamente, eles nos abraçam espiritualmente. Isso aí é certo, isso aí é certo. Mas a gente precisa manifestar essa vontade verdadeira. Célia, estamos chegando mais uma vez ao final do nosso estudo, nessa noite de hoje. E vamos então fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite com vocês, fazendo esse estudo do Livro dos Espíritos. Um estudo que nos traz esse benefício maravilhoso de despertar para essa vida verdadeira, essa vida espiritual. Então, meus irmãos, que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muita alegria, de muitas realizações e sabendo, a partir de agora, que todos nós temos as nossas paixões, mas que nós possamos dominá-las, controlá-las sempre para o bem. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.